Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos falar agora de algo que apareceu por volta do século XII, na Espanha, que é a Cabala. O que é a Cabala? A Cabala, ela é uma forma especificamente judaica, quer dizer, especificamente judaica por ter surgido em meio judaico, do neoplatonismo. O neoplatonismo é uma filosofia que tenta resgatar as concepções de Platão, para quem Platão, as ideias, haveria um mundo das ideias, e aí um deus malvado teria modelado uma matéria-prima original e feito cópias desse mundo das ideias, e essas cópias seriam basicamente toda a criação. A Cabala, ela toma isso e complica, por assim dizer. Quer dizer, você tem um Deus original lá no alto do alto do alto do alto dos céus, e desse Deus descem emanações. Ele tem um filho e uma filha que vão ter relações sexuais místicas um com o outro, por exemplo, e vai descendo de emanações em emanações, fazendo um desenho que eles chamam de uma árvore, né? Não tem o formato de uma árvore, tem o formato da casinha, mas essas emanações vão ficando, por assim dizer, progressivamente mais telúricas, mais ligadas à Terra, até chegar aqui embaixo. Entendi. Então, entre Deus e o homem, passa a haver uma quantidade grande de emanações, mas que são tratados como seres. Quer dizer, passa a haver uma hierarquia que não havia no judaísmo talmúdico original. O judaísmo talmúdico original, ele era monoteísta, estritamente monoteísta. Já a Cabala, ela é quase politeísta, porque ela vai tratar cada uma dessas emanações como um ser em separado, porque cada uma se comunica com as outras e briga e fica de bem, fica de mal. Eu já ouvi uma história assim. Né? Então o que se tem, na verdade, acaba virando uma espécie de politeísmo. E aí, mas a Cabala não está vinculada ao judaísmo, que é um Deus só? Justamente. Bom, se a gente pegar o Talmud já faz um monte de, por conta das circunstâncias anticristãs, etc e tal, ele já faz, e da própria herança farisaica, ele já faz um monte ele já dá um monte de torcidas no sentido da Sagrada Escritura, no sentido do original da Sagrada Escritura, em vários aspectos. Não no monoteísmo, mas coisas como se não é o judeu não é o meu próximo, por exemplo, né? Ou se um judeu acha uma carteira na rua e essa carteira pertence a um não judeu, segundo o Talmud, ele tem o dever de ficar com dinheiro. Ele só deve procurar o dono, e mesmo assim não deve procurar muito, se isso puder fazer com que as pessoas persigam os judeus. Mas se ele for se livrar de boa, ele tem o dever de ficar com dinheiro. Ele tem também o dever de tentar cobrar mais do cliente, se o cliente não for judeu, esse tipo de coisa. Porque o não judeu não é o próximo dele, muito pelo contrário. Isso já é talmúdico.
Agora, se você for ver o texto da Bíblia ao pé da letra, isso é absurdo. Sim. Quer dizer, o Talmud, ele já reverte o sentido da Bíblia em inumeráveis passos, E o inumeráveis Zohar, o que vezes. que fala? Justamente é a Cabala. E é o texto base da Cabala, que é um texto escrito no século XII, usando o velho truque de eu tinha um manuscrito muito antigo, eu copiei ele, o manuscrito desapareceu. É mais ou menos a mesma coisa que os mormons fizeram também, né? Os mormons também têm uma história dessas, nas placas de ouro que o cara transcreveu e aí o anjo levou embora, para tentar botar uma origem mais antiga, pré-talmúdica, etc. Mas o Zohar, ele é do século XII marcadamente. Assim, o aramaico dele é um aramaico do século XII, ele é não tem como escapar. Ele é uma invenção do século XII. Ele procura dar razões para as pessoas, os judeus, claro, para os judeus cumprirem os 613 mandamentos da lei de Moisés. Ele procura dar razões místicas, né? Basicamente, ele considera, o Zohar, a Cabala, considera que houve um desastre na alvorada dos tempos, em que umas conchas, esquelipotas, umas cascas, conchas, em que estaria contida a luz divina, estaria contida a emanação divina, ou pode-se considerar o próprio Deus estaria contido, pedacinhos de Deus. Pedacinhos de Deus? Pois é. O troço é louco. Da energia de Deus, talvez, do poder de Deus, mas de Deus em si. O troço é louco. O troço é bem louco. Porque ele pega aquela ideia platônica. Entendi. Né, e vai subdividindo Deus em pedacinhos. Né, e esses pedacinhos de baixo, por assim dizer, eles estariam dentro dessas conchas e essas conchas teriam quebrado. Então, para um judeu trabalhar no conserto do mundo, Tikkun HaOlam, seria a função do judeu, trabalhar no conserto do mundo, ele deve cumprir os mandamentos. Porque se ele pega um pão, por exemplo, e reza a ação de graças correta antes de comer o pão, ele está fazendo com que todos os pedacinhos, aquelas energias brilhantes ali, vão para o lugar certo. Ao fazer aquele ato. Então, no caso, eles acham que essa energia divina se espalhou, aí nessa hora você canaliza. Ela foi para todos os lugares errados, e ao cumprir os mandamentos, os judeus botam ela nos lugares certos de novo. Que legal. A ideia... mas é bonitinho, né? É uma ideia, sei lá... É uma ideia bonitinha, até mas ela pode levar a consequências muito loucas, porque o que as pessoas acham que estão fazendo ali é basicamente... Colocar Deus em tudo? Manipular Deus. Como? Por exemplo, rezando a oração certa antes de comer aquela coisa, e aí aqueles fragmentos divinos irem para o lugar certo. Só que o cara pode querer, por alguma razão, que eles vão para o lugar errado. E isso abriu o caminho para um pensamento mágico, um pensamento macumbístico, de fazer trabalhos contra e trabalhos a favor, né, de fazer amuletos, por exemplo. Dentro da Cabala? A Cabala, a base da Cabala, a prática, é isso. É a confecção de amuletos,
coisas para a proteção da pessoa, ou para fazer o mal a um rival, ou para conquistar a pessoa amada. Esse tipo de coisa que é magia, que é um negócio que sempre havia sido extremamente mal visto no judaísmo, inclusive era a acusação que se fazia contra Nosso Senhor Jesus Cristo, era que ele faria magia. Virou uma prática. Você tem um monte de amuletos, tem um pendurado na parede ali, atrás de você. Sim. Aquilo ali é um amuleto cabalístico. Por exemplo, o cara que fez isso... esse que é o mezuzá? Não. Não, aquilo é um amuleto cabalístico. Sim. A mezuzá é um negocinho que fica na porta com trecho da Bíblia escrito dentro. Não é um amuleto. Apesar de que um cabalista, ele considera mezuzá um amuleto. Mas por que você tem uma coisa da cabala se você é católico? Decoração. Eu comprei em Jerusalém, achei bonitinho. Botei. Realmente, bonito. Mas agora, o cara que fez, ele acha que isso daí tem superpoderes. Né? Não tem poder nenhum. Não é nada. É um pedacinho de sei lá o que, pedra branca. Tem o nome de Deus escrito, grande, e um monte de outros supostos nomes de Deus gravados em volta, que teoricamente... Legal, pode tirar foto depois. Teoricamente isso daí estaria protegendo a casa. Né? Não está protegendo nada. É um puro objeto de decoração. Seria pecaminoso se eu achasse que isso daí estivesse protegendo a casa. Aí sim. Seria pecaminoso porque, no caso, o porque católico... não tá. Mas o católico acredita que o único que vai proteger a casa é Deus, não é o objeto. Entendi. Mas então por que o católico ele também usa aqueles negocinhos benzidos? É pra trazer Deus? É o quê? Eu não entendo. Um objeto bento é um objeto que é consagrado a Deus. Aí ele nos ajuda a lembrar de Deus. Mas ele tem algum poder em si? Tipo, vai me dar poder sorte? Em si, não. Nenhum, nada. Não. É apenas aquela lembrança diária. Deus tá aqui, tipo, lembre de Deus. É isso. É isso, e é o fato de ser um objeto que de uma certa maneira é propriedade de Deus. O que me faz ter uma responsabilidade maior. Tenho vontade de me benzer, tipo, eu me consagro sim a Deus, né? Melhor. Por exemplo, eu sou terciário do Carmo. Então eu tenho que usar o escapulário. O escapulário é isso daqui. Tem uma imagem de Nossa Senhora na frente. Poder. O escapulário em si, não. Tanto que eu posso tirar esse escapulário e botar outro escapulário. Né? Mas o escapulário, ele é como se fosse um hábito religioso. Ele é uma coisa que me marca. Entendeu? É como se eu estivesse usando uma batina de terciário do Carmo. Te marca pro social, pro povo lá fora, tipo, eu sou cristão, ninguém nem vê, fica dentro da camisa. Ninguém nem vê. Me marca pra Deus, não marca pra mim. Né? E se me desse a louca de cometer adultério, na hora que eu fosse tirar a roupa, eu olhava os cabelos. Ia me dar uma vergonha danada. Entendi. Eu gostei disso, porque eu ficava imaginando, não tem poder, pra que eu vou usar? Agora já me deu vontade de voltar a usar, que eu tenho também. Legal. O escapulário, ele deve ser, para ser usado corretamente, sim, ele deve ser imposto por um padre. Você pede a um padre, aí ele vai rezar uma oração especial e vai botar o escapulário em você pela primeira vez. Depois disso, se o escapulário quebrar, você quiser trocar, botar outro, quiser botar um escapulário combinando com a roupa, aí você pode tirar e botar à vontade você mesmo. A primeira vez é o padre. Legal. Não sabia, eu usava assim por usar. Aí eu pensei, esse objeto não tem poder, por que eu vou usar isso? O poder vem de Deus. Aí eu parei de usar o escapulário e comecei só a orar, entende? Mas como um lembrete eu acho válido usar. Ele é um objeto consagrado a Deus. Que nem se você está dirigindo o carro dos outros.
Você vai ter mais cuidado. Uhum. Você está andando com um objeto consagrado a Deus, você vai ter mais cuidado. Uhum. Né? Um pouco isso. Entendi. Já na Cabala, não. Na Cabala, o objeto vai ser poderoso. Você conhece a lenda do Golem? Sim. Por exemplo? Sim. Né? É o tipo de coisa que o cabalista acha que dá para fazer. Posso dar um lembrete? Se alguém quiser matar um golem, é só apagar a primeira letra da testa. Pois é, justamente. É uma magia feita com as letras da Bíblia. O cara consegue pegar, levantar, fazer um bonecão de barro, levantar e sair andando por aí. Aí o bonecão perde o controle, o cara vai, apaga uma letra, muda o sentido da palavra, aí o boneco se desfaz. Essa magia feita com as letras, essa magia feita com a Bíblia, aí começa também a fazer magia numérica, gemátria, né, de pegar assim, se o valor numérico, porque em hebraico as letras são números também. Sim. Então toda palavra tem como ser lida como se fosse um número. Então o cara pega essa palavra, tem um valor numérico 202, e ele acha que ele pode trocar essa palavra com outra que tem um valor numérico 202 e usar aquele versículo. É o tipo de coisa que um cabalista faz. Porque as duas têm o mesmo valor, então elas vão ser equivalentes. Isso eu não sabia. O que eu li sobre a gemátria eram das revelações dentro da Bíblia, que você faz estudo numérico, aí chegava a textos revelando o futuro e tal, essas coisas. Isso teve Mas isso que podia mudar. Eu já tive até um programinha de computador que fazia isso, esse negócio de buscar de 50 em 50 números, de 20 em 20, buscar palavras de tantas em tantas letras. Eu tinha um programinha de computador que fazia isso 20 anos atrás. Mas gemátria vai muito mais longe do que isso. Essa ideia do golem mesmo seria gemátria. Não sabia, eu achava que gemátria era só profecia. Dizem que até as torres gêmeas estavam em gemátria. É proteção, nesse sentido macumbístico mesmo do termo. Mas você acha que existe? Porque... Não existe. É superstição braba. E isso é o perigo. Porque no caso, eles dizem que foi Deus que criou a gemátria. Tá lá dentro, foi colocado por Deus. Então, essas coisas me embolam toda. O que acontece é que você tem um texto bíblico que realmente tem níveis de sentido gigantescos, coisas muito além do que a gente conseguiria discernir, mas que eles na prática abandonaram já no Talmud, porque o sentido literal do texto bíblico é o primeiro sentido que você vai ler. E o sentido literal do texto bíblico, para eles, não vale nada. Se você pegar, por exemplo, não vou entrar em política não, porque a coisa fica mais complicada ainda. Mas ia dar um exemplo da situação de Israel, mas do que nego faz com os textos bíblicos para justificar atos lá, né? Mas não vale a pena. De troca de palavras que você está falando, por exemplo? Não, de troca de sentido. Ah, sim. De troca de sentido. Você tem lá em Israel, você tem os judeus seculares, os caras que não são religiosos, eles às vezes tentando argumentar com os sionistas religiosos fanáticos, eles chegam e dizem, poxa, mas não está escrito na Bíblia tal coisa. E o religioso olha para o cara e diz, você é só um Zé Mané do povo que não sabe o que diz.
Porque o sentido não é esse, o sentido é o oposto desse, entendeu? Os caras viram o sentido do texto bíblico ao contrário. Além de maluquices, tipo proibir andar de bicicleta porque a bicicleta parece cavalo e cavalo pode querer tirar um galho para, assim, além desse tipo de maluquice, né, que já é, a meu ver, um afastamento muito grande do que Deus está mandando fazer ali, tem um monte de coisas que eles realmente viram ao contrário. Né? Coisas que eles transformam, sei lá, dever de não salvar a vida de uma pessoa. É só me matar, tipo. É isso? Também? Dever de matar. Não é um negócio legal o que eles fazem. Quer dizer, então quando você junta superstição da braba, né, essa coisa de achar que consegue fazer amuletos de proteção, amuletos para acabar com a vida do próximo, para trazer a pessoa amada. Mas isso Isso é macumba. Não, eu ia falar, isso é do mal, porque quando eu penso Pois em cavalo, eu penso uma coisa do bem, mas não é. Não é em absoluto. Mas tem coisa boa, não tem? Olha, em qualquer... Não existe nada que não exista algo bom. Até no demônio existe algo bom. Agora, cabala, inclusive, diga-se de passagem, cabala só pode ser estudada por judeus do sexo masculino com mais de 30 anos de idade, que já tenham estudado bastante o Talmud, etc e tal, justamente porque se você pega e começa a falar de coisas feito Deus tem um filho e uma filha e os dois têm que transar, as pessoas normais vão ficar horrorizadas. Então fica um negócio secreto, mas é um negócio que nutre a superstição. Porque vai chegar o cara pro rabino dizer: faz um amuleto para mim, faz um trabalho contra o fulano para que o negócio dele não vá para frente, faz um trabalho para fulaninha querer gostar de mim, né? Por exemplo, sim, um exemplo de trabalho cabalístico para você conseguir trazer a pessoa amada. Você pega um pouquinho de sangue do dedo mínimo da mão direita, aí você bota ele numa panelinha, seca ele no fogo até ele virar um pó, até ele ficar bem seco. Aí você pulveriza ele e você bota ele na bebida da pessoa amada. Isso é um trabalho cabalístico para trazer a pessoa amada para você. Isso é macumba. Isso é macumba. É simpatia. No sentido mais estrito do termo. Isso é uma simpatia. Mas não tem umas palavras que tem que dizer, essas coisas? Se tivesse, era pior só. Esse nem tem. Então, você deu um exemplo. Eu dei um exemplo prático retirado de um livro. Nossa, eu não sabia que... Pois é, e tem outras coisas que vão ser feitas, amuletos que vão ser feitos com textos. Não, isso eu já ouvi falar. Eu carregava um saquinho com texto, uma parte da Bíblia e tal. Mas isso não é pra proteção, né? Pois é, pra proteção, é amuleto. Entendeu? O cara ele realmente acha que aquilo lá vai soltar raiozinhos e fazer um escudo em volta dele, sei lá. É macumba. É igual um breve de macumba. Que o cara carrega um patuá pendurado no peito. Mas, gente, se Deus é bom, se Deus é do bem, como que o poder de Deus pode fazer algo mal pra alguém? Porque, no caso, esses patuás, essas coisinhas, vêm de organizar aquela centelha divina a fim de fazer alguma coisa, não é? Ou desorganizar. Como algo bom pode gerar algo ruim?
Talvez É só a pessoa tá querendo fazer algo ruim. Né? Infelizmente, o que não falta por aí é coisa ruim vindo de coisa boa. Né? E a cabala, ela é muito perigosa para a alma, porque, ela é supersticiosa. 2, ela é politeísta, em última instância. 3, ela é mentirosa. Porque ela bota essas coisas, essas emanações todas, umas falando com as outras, brigando com as outras, etc e tal, etc e tal. E isso simplesmente não é verdade. Né? E 4, ela afasta a pessoa de Deus. Porque a pessoa para de prestar atenção em Deus para tentar negociar com Deus. Eles chegam, os cabalistas, eles chegam a literalmente fazer ofertas ao demônio, a Satanás. Que isso? Fazer ofertas a Satanás para confundir Satanás e Satanás deixar eles em paz na conclusão do negócio, por exemplo. Exatamente. Mas tá, suponhamos que eu faça isso. Deus não vai me querer mais, eu vou perder minha salvação. Não vou? Vai. É por isso que eu digo que é perigoso para a alma. Entendeu? Mas eles não têm esse raciocínio porque eles estão querendo passar terra. Eles não têm esse raciocínio porque para eles intenção não conta. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Para eles intenção não conta. Então o cara vai fazer todo o rito sinagogal junto com as outras pessoas na sinagoga, só que dedicando aquilo a Satanás. Entendi. Então você tem 9 caras lá achando que o 10º tá rezando a Deus junto com eles e o cara tá dedicando aquilo a Satanás. Entendi. Entendeu? Quer dizer, é muito perigoso. No cristianismo, quando a cabala começou a realmente se espalhar no Renascimento, século XIV, século XV, teve vários cabalistas cristãos. Eu tenho um livro aí interessantíssimo sobre cabalistas cristãos, infelizmente está em francês. O mais famoso deles foi o Pico della Mirandola, que foi condenado pela Inquisição. Não foi morto nem nada assim não, mas foi condenado pela Inquisição porque ele ficou tão entusiasmado com essas maluquices da Sefirot, né, das emanações divinas, que ele chegou à conclusão que a melhor maneira de converter os judeus ao cristianismo seria partindo da Sefirot para chegar na Santíssima Trindade. Partindo dessas emanações lá. Faz sentido. Que doideira. Pois é, ele foi condenado pela Inquisição. Peraí, repete essa parte, porque deu um bug aqui na minha mente. Porque eles têm lá aquela árvore da Sefirot. Eu conheço o desenho. Aí ele chegou à conclusão que para converter um judeu, o ideal seria pegar aquilo e ir eliminando a Sefirot até restar só 3. Não, mas e botar aquilo como Pai, Filho e Espírito Santo. Forma um trio. Ela é baseada Sim. Porque foi feito na Espanha. Aquilo já é também influência da Trindade cristã. Nossa. Mas o cara não queria botar a Trindade cristã. O cara queria fazer uma viagem platônica, afastando Deus do homem, entendeu? Botando Deus tão lá longe que você nunca vai alcançar ele. Você sempre vai ficar numa sefirá do meio. Ele afasta Deus. A cabala joga Deus para longe. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Pois é por isso que é perigoso.
né? E além de todo o fato das superstições, etc e tal, etc e tal. Né? Tem aí esse pessoal do Kabbalah Center que vive de vender amuletos. Eles vendem as fitinhas vermelhinhas para botar no pulso, vendem uns livrinhos miniatura com trechos do Zohar. É tudo amuleto. Aí você pergunta, você diz, mas eu não entendo aramaico, como é que eu vou ler isso daí? Não, só você ter esse livrinho na sua casa já vai te dar sorte, já vai te dar proteção. É amuleto, a mesma coisa que você ir na mãe de santo. Tá vendendo a proteção divina. Divina? Será? Entendeu? Esse é o ponto. O troço foi tão longe que você não sabe mais de quem é essa proteção que ele está vendendo. Isso já chegou, a meu ver, já chegou a um ponto de macumba mesmo. Com você pegar, não tem. É mais fácil você pegar as sefirotes e você botar para cada uma delas um orixá, do que você botar aquilo alguma coisa da realidade. Os orixás também, cada um representa um aspecto do poder. Você tá falando, eu tô associando aqui as coisas, entendeu? Aquilo é macumba. É macumba. É uma macumba neoplatônica, com alguma influência cristã, com alguma influência de misticismo islâmico, típica da Idade Média, do século XII, né? Mas macumba. Não tem muita diferença entre aquilo e um centro de baixo espiritismo, em termos de função. Assim, o sujeito chegar pro rabinão lá, dar dinheiro pro rabinão fazer um trabalho, fazer... Isso é macumba. Isso um cristão deve fugir como o diabo da cruz. O diabo realmente foge da cruz? Foge. Ué, curiosidade. Porque é um troço que realmente não faz bem para ninguém. E inclusive essa visão supersticiosa do mundo que causou altos problemas para judeus na etapa seguinte, que a gente vai ver no próximo segmento, que vai ser o último, que é do iluminismo até agora. Quer dizer, quando os judeus conseguiram a cidadania dos países, parou de ser aquela coisa separada, todo mundo passou a ser cidadão com os mesmos direitos, os mesmos deveres, sendo julgado pelo mesmo juiz, etc. Né? Essa visão supersticiosa fez com que muita gente fosse impedida de sair das comunidades judaicas, que até então eram comunidades fechadas, porque todo mundo em volta via o mundo lá fora como sendo um mundo recheado de perigos mágicos, né? Que o sujeito não poderia conviver com aquelas pessoas. Perigos mágicos? Perigos... assim, o sujeito passar debaixo de uma determinada árvore e acontecer alguma coisa. Sim. Né? Tem até uma história essa bonitinha. É de um escritor, eu não me lembro mais qual, tadinho, mas que mostra bem essa diferença de compreensão do mundo. É um escritor que nasceu
numa dessas comunidades que persistiram dentro dessa visão medieval, essas comunidades fechadas, persistiram dentro dessa visão medieval pelos séculos à frente, e saiu da comunidade e fez muito sucesso como escritor. Aí ele voltou para visitar a comunidade. Aí, para surpresa dele, o rabino, que era o rabinão já quando ele era moleque, ainda estava vivo, velhinho. E aí ele foi lá, né, com aquele amor filial todo, aquele carinho todo, para falar pro velhinho que tinha sido o catequista dele, né, quando ele era pequeno. Ele chegou pro velhinho, o velhinho: o que você está fazendo? Ele disse: eu escrevo. O que você escreve? Você escreve a história de Israel? Ele: não é isso que eu escrevo, não. Ah, você escreve histórias edificantes para o povo judeu? Não é isso que eu escrevo, não. Mas o que você escreve, então? Ah, eu escrevo história que eu invento. Ai, velho, virou um mentiroso. A história é bonitinha, mas mostra bem essa diferença cultural, né? Quer dizer, eles ficaram fechados naquele mundo de superstição tremenda, né? Que até hoje você tem os grupos que a imprensa chama de ultra-ortodoxos, que andam com a roupa de um burguês polonês do século XVIII, XIX. Porque eles não querem sair daquilo, eles não querem sair daquele ambiente. Com as trancinhas. Trancinhas e equipar é o detalhe. Agora, aquele terninho com a camisa branca por baixo, um chapelão de abas, etc. Aquilo é uma roupa de burguês polonês do século XIX, XVIII. Os caras usavam aquilo então, e quando eles viram o mundo mudando em volta, eles quiseram se fechar dentro daquele mundo de superstição. Esses são os caras que fazem os amuletos. Entendeu? É essa galera. Na próxima etapa a gente vai ver justamente esse pedaço do iluminismo, da libertação de cidadania dos judeus até o momento de agora.